Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E bom, vamos lá. Essa primeira dica, ela não é especificamente para todas as subidas, beleza? Mas é o seguinte, às vezes você encontra uma subida muito íngreme e você tá ali no modo D do câmbio, né, no modo automático, e aí quando você tá subindo, você dá pé, o carro passa uma terceira marcha, por exemplo. Aí o carro fica manco, aí você dá mais pé, aí ele volta para a segunda marcha. Aí você alivia o pé, aí ele passa para a terceira. Aí você, né, dá pé mais um pouco, ele volta para a segunda. Aí você alivia o pé. E nesse caso, mais adequado é que você tome conta do controle do seu carro, do controle do câmbio, deixando ele em S, em L ou em D3, como aqui no caso o Honda Fit. Ele tem a opção D3, 2 e 1. E o que significa isso? Tem muita gente que não sabe. Se eu colocar a manopla na posição 2, significa que eu estou falando para o carro: eu quero que você trabalhe com a primeira e segunda marcha. Se eu colocar no D3, eu quero que você troque da primeira para a segunda para a terceira. Ele não passe mais do que isso. A mesma coisa que se eu botar 1. Ele só vai trabalhar com a primeira marcha. E o mais importante aqui é você tomar o controle e não deixar o carro ficar nesse troca-troca. Ai, que delícia! E essa é uma dica valiosíssima. Vamos lá. Todos os componentes do seu carro têm um propósito, têm um motivo de estar ali. Você não vai acreditar que você tem os dois pedais, certo? O da direita acelera, a intenção de aumentar a velocidade, mas o da esquerda, ele freia. Sabia não? Brincadeiras à parte, é porque o seguinte, tem muita gente que tá no modo D ali, vai estacionar, o carro nem sequer parou 100%, ele já tá com a manopla no R. Mesma coisa o contrário, a pessoa tá no R, o carro tá voltando, a pessoa já joga no D. Calma, freie o carro. Porque quando você tá no R, o carro tá em movimento para trás, você joga pro D, o que acontece? Você tá utilizando o seu câmbio para parar o peso do seu carro. Imagina que o seu carro pesa facilmente muito mais que 1 tonelada. Então você tá fazendo o câmbio trabalhar como freio. E não, cada peça tem um porquê. Freie o carro, pare 100% e depois você troca a manopla do R pro D ou e vice-versa. Cara, e essa aqui é incrível, cara. Como eu vejo taxistas e até motoristas de aplicativo cometendo com seus câmbios automáticos. O que acontece? O cara saiu de um carro manual e ele tem aquela ideia de que, bom, eu vejo o farol, eu piso, o farol fechou, eu piso na embreagem, jogo um ponto morto e freio o carro até parar, beleza? No câmbio automático, a pessoa quer fazer a mesma coisa. Então o que ela faz? Ela vê o farol, ela freia o carro, quando o carro para, ela joga em D, em N, de neutro. Abriu o farol, joga em D e acelera. O câmbio automático, ele é inteligente. Então o que acontece? Quando ele vê que você tá ali diminuindo a velocidade, que você tá a 3 km por hora, ele automaticamente coloca no modo N, sozinho. Então não tem a menor necessidade de você colocar no N. Pelo contrário, você fazendo isso, todo farol, você parando e jogando N e D, N e D, você vai estar somente desgastando o seletor. Outro erro bem comum é o seguinte: a pessoa tá no R ou tá no D, estacionando, e quando ela finaliza a baliza, o que acontece? Ela pisa no freio, joga no P, tira o pé do freio e puxa o freio de estacionamento, o famoso freio de mão. Qual que é o problema aqui? O P, ele é uma trava mecânica no seu câmbio. O que acontece? É como se você tivesse no carro manual, parasse e jogasse uma primeira ou qualquer marcha que seja. Então ele tem uma trava mecânica no câmbio. O que acontece aqui? Qual é o problema disso? Pensa, lembra daquele ponto que eu falei para vocês, que cada peça do seu carro tem um propósito, tem uma importância? Pois é, a função de segurar o peso do carro é do freio de mão, freio de estacionamento. Você parou numa subida, é o freio de estacionamento que vai segurar mais de 1,2 toneladas, 1,3 toneladas. É ele que foi feito para segurar o carro.
e não o câmbio. Quando você joga em P e tira o pé do freio, o carro não vai andar, ele vai dar aquele assentada. Isso daí é a trava do câmbio segurando ele. E depois você puxa o freio de mão, mas mesmo assim, quem está segurando o seu carro é o câmbio, que não é função dele. Qual que é o jeito certo então? O que você vai fazer? Vai parar o carro, parou 100%, independente que você esteja no R ou no D, você vai jogar no N, puxar o freio de mão e tirar o pé do freio. Você vai ver o carro dando aquela sentadinha no freio de mão. E aí depois disso, você pisa no freio novamente e joga em P. Agora essa dica, ela não vai só economizar muita grana do seu bolso, porque fazendo da maneira errada, que infelizmente é a mais comum de se ver, você detona os freios do seu carro por superaquecimento, mas o mais importante, ele também influencia muito na sua segurança e de todos ao redor. O que acontece? É muito comum ver as pessoas descendo as pirambeiras, tá indo pra praia ou algo do tipo, e deixa o câmbio no modo D. Você de fora consegue identificar quem tá fazendo isso. É só você ver a luz de freio. Quase que a descida inteira a pessoa vai estar pressionando o pé no freio. Ah, Glenn, mas você não falou que cada peça do carro tem uma função e isso e aquilo? Sim, tem mesmo. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que o seu câmbio também tem outras opções, não só a do D, você precisa usar elas. Se você pegar no manual do seu carro, você vai ver várias informações bem interessantes sobre as seleções de marcha, tá? Ah, e é normal, vai ter gente comentando. Ai, mas a vida inteira eu desci a ladeira ou a pirambeira que for, utilizando o câmbio em D e nunca deu nenhum problema. E eu acredito 100%, não desacredito não. Mas enfim, mesmo que você ache que você é o bichão e tudo mais, mesmo o carro fazendo tudo pra você, tenha em mente que quem sabe trabalhar com câmbio tá desgastando menos freio que você, ou seja, tá gastando menos dinheiro e tá tendo muito mais segurança que você. Mas sobre esse assunto eu fiz um vídeo bem completão mostrando como que você deve descer uma serra corretamente, sem superaquecer os seus freios. Vocês já viram várias vezes, eu tenho certeza, descida de serra com um monte de calota jogada na beira da estrada, né? E você fala, nossa, mas por que tem essas calotas? Simples, a calota é feita de plástico, ela esquenta por conta do calor dos freios e desgruda, fica por lá mesmo. Pra você ver como é comum isso, né? E você perde freio, tá? Não é brincadeira, você perde completamente o freio. E uma dúvida muito comum que eu já vou adiantar é: Glenn, eu posso trocar do D para o S, para o L, para o modo manual com o carro em movimento? Pode, fica à vontade. No caso aqui do Honda Fit, por exemplo, eu estou no modo D, eu identifiquei uma descida e aqui eu não tenho modo Sport, eu não tenho o L. O modo Sport eu tenho na versão 1.5, aqui é 1.4, não tem. Mas eu tenho o D3, 2 e 1, que vocês já sabem para que serve. O modo correto aqui é, vamos supor que eu tô a 100 km por hora, eu não vou jogar no 2. Eu acho que até esse câmbio, não fiz o teste, lógico, não permite. Tem vários câmbios que não permite essa troca. Ele identifica, opa, amigão, você tá a 100 km por hora, você quer jogar na primeira? Não faz sentido. Então, mas no vídeo da descida de serra eu explico perfeitamente como que você atua, como que você trabalha da melhor maneira possível com o seu câmbio automático. Beleza? Beleza? E é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês, tenha tirado dúvidas. Se não tirou todas as dúvidas, até coisas não relacionadas diretamente a esses pontos que eu comentei com vocês, deixa nos comentários. O comentário ajuda muito a me basear para onde eu tenho que desenvolver conteúdo, sobre câmbio automático, sobre câmbio... Enfim, comenta aí se você inclusive já sabia dessas dicas. Deixa o like para fortalecer muito o canal, isso ajuda muito, vocês não têm noção. E se inscreve no canal se você gosta de conteúdo automotivo.